No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 5, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Tem algumas áreas das nossas vidas que precisa de um conserto. E Deus espera que você venha receber essa palavra e sair daqui hoje querendo de verdade que haja mudanças na tua vida. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim, olha: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, ele quis dizer aqui que mesmo de longe, ele estava longe fisicamente, mas ele faz menção a eles aqui, ele fala assim, olha, eu estou muito alegre com vocês. E eu estou muito alegre pela firmeza que vocês têm em Cristo. Mas a gente verificando aqui esse versículo que nós lemos, ele fala também sobre vivendo em ordem. E ele coloca aqui no mesmo patamar da firmeza da fé e como eles estavam vivendo em ordem. E é justamente nesse outro motivo de alegria do apóstolo Paulo que nós vamos falar nessa noite. Colocando a vida em ordem. Amados, o apóstolo Paulo sabe que, ele sabia que quanto a nossa vida não está em ordem, vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é importante que você venha colocar a tua vida em ordem em todas as áreas da tua vida. Sabe? Nós temos uma responsabilidade muito grande como pessoa de Deus. Às vezes a gente preocupa com algumas áreas, a gente preocupa em vir à igreja, sabe? Até mesmo em ser dizimista à casa do Senhor. Mas tem algumas áreas das nossas vidas que é preciso que nós viemos colocar em ordem, para que Deus de verdade venha nos abençoar. E quando a nossa vida não está em ordem em alguma área, vai prejudicar o teu relacionamento com Deus. A palavra do Senhor nos diz, há um versículo que diz assim: se você não cuida dos seus, e especialmente o da sua própria casa, você tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Não adianta você fazer a coisa tudo certinha, sabe? Mas você viver uma vida desordenada na vida familiar, em algumas áreas da tua vida. É preciso de verdade a gente entender aquilo que Deus quer falar com a gente, porque muitos de nós não temos experimentado grandes coisas nas nossas vidas, porque tem coisas que estão fora do lugar. E Deus é um Deus de ordem. Amém? No livro de Tito, abra comigo aí, capítulo 1, versículo 5. Paulo, ele chega a falar sobre faça tudo com decência e ordem. E quando ele, não é sobre nesse versículo nós vamos ler, não, só estou comentando. Tudo deve ser feito, amado, com decência e ordem. E quando ele fala sobre esse versículo, Paulo não está falando somente em relação ao culto, mas tudo. Nós não podemos viver uma vida desordenada. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, mas Deus quer que você venha colocar tudo no seu lugar. Amém? Diz assim, olha, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pudesse
para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como te mandei. Não significa, amados, que estava tudo uma bagunça. Mas tinha coisas que era preciso colocar em ordem. Por essa razão te deixei aí. O que nós precisamos entender é que a nossa vida sempre há espaço para melhorar. Amém? Ele não estava dizendo para Tito que estava tudo errado. Eu não estou dizendo para você nessa noite que a tua vida está toda errada. Mas tem coisas nas nossas vidas que é preciso colocar no lugar. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver em desordem. A palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, não precisa você abrir, versículo 28, quando fala que nós precisamos examinar nós mesmos, fala em relação à ceia do Senhor. Mas eu quero que você entenda nessa noite que a ceia do Senhor não é um mero ritual. Mas quando a Bíblia diz que você não participar de modo indigno, e chega o dia da ceia, e aí a pessoa fala assim: pastora, eu não vou participar da ceia porque eu não estou bem. Eu não vou participar da ceia porque eu estou de modo indigno. Mas eu quero te dizer nessa noite que você não vai ser julgado por tomar ceia de modo indigno. Você vai ser julgado se você continuar vivendo de modo indigno. Amém? O que traz juízo é a desordem, é o pecado. E o que precisamos nessa noite entender é que é preciso consertar. E aí eu estava meditando em uma palavra em Hebreus, que talvez você vai falar que não tem muito a ver com o que nós estamos pregando, mas eu quero que você abra comigo e você vai entender o porquê que eu vou ler esse versículo nessa noite. Hebreus capítulo 10, versículo 24. A gente está lendo esses versículos para a gente chegar no nosso texto nessa noite, que é lá que fala sobre Ezequiel. Quando fala: coloca a tua vida em ordem, porque tu morrerás. Aí você vai entender aquilo que realmente onde eu quero chegar. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem em todos os sentidos. Hebreus 10, 24 fala assim: olha, e consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Qual é a razão da gente deixar? Qual é a razão da gente não deixar de congregar? Uma das coisas que eu entendo aqui nesse texto é que nós precisamos da ajuda de um ao outro. Antes de falar de admoestar, o versículo 25, eu quero chamar a atenção para vocês a palavra no versículo 24 que diz estimular. Nós precisamos estimular, vamos orar, vamos buscar mais a Deus. Mas quando a desordem começa a instalar na vida da gente, amados, é preciso que, que alguém venha te dar a direção. Não fica chateado, não. Quando alguém chega para você, fala: olha, não é por aqui não. É por aqui. Não está certo. Lógico que nós vamos orar. Hoje está difícil até como pastor. Porque muitas vezes nem o pastor está podendo chegar para a pessoa e dizer algo. Porque a pessoa ela quer hoje viver na zona de conforto. A pessoa ela quer estar na igreja, mas ela não quer, de fato, fazer a coisa certa.
E essa palavra de Deus é para você nessa noite. Nós precisamos de pessoas nas nossas vidas que muitas vezes venham colocar a mão no nosso, nariz, dizer, olha, você está errado. E a palavra do Senhor nos diz que leais são as feridas feitas pelaquele que ama. Como é bom ter alguém que nos ama, como é bom que tem alguém que nos mostra o caminho. Como é bom ter alguém que nos mostra a direção. Amém? Como precisamos avaliar a nossa vida hoje? Há um versículo na palavra de Deus, você não precisa ler, no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 23, que diz assim, olha, depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou Berias, porque ia mal na sua casa. A Bíblia diz que Efraim reconhece que as coisas iam mal na sua casa. Amados, como é importante que você reconheça que as coisas estão mal em alguma área da tua vida. Eu estou dizendo se está mal. Efraim reconheceu que as coisas iam mal na sua casa. De tempo em tempo, nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos analisar e reconhecer que as coisas não estão como deveria estar, gente. Porque se não existe reconhecimento que as coisas não estão como deveria estar, Deus também não vai interferir para te ajudar. Mas quando a gente reconhece, a mensagem do Evangelho começa com arrependimento e com reconhecimento. Eu sempre tenho falado aqui na igreja, um versículo que Deus tem falado muito ao meu coração. Além do autoexame, nós precisamos do exame do alto. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu gosto muito desse versículo, amados. Quando o salmista fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E aí o salmista fala assim, olha, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Amados, nós precisamos nos expor à ação do Espírito Santo para aquilo que está dentro de nós possa surgir. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. A desordem tem que ser denunciada para que a ordem de Deus se instale na tua vida. Amém? E isso só é possível através do exame do alto. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Às vezes a gente acha que o caminho que nós estamos trilhando está certo. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo, poxa, eu sou uma pessoa, pastora, íntegra. Eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa de caráter. Nós precisamos, nessa noite, deixar que Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Você tem hábito de avaliar a sua vida? De falar, Deus, fala comigo, Senhor. Quantas vezes eu fui orar, cheia de razão? Quantas vezes eu fui orar achando que eu estava certa? E eu falei, Deus, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Queridos, Deus fala ao meu coração, você está errada. E eu reconheço. E eu quero que Deus venha direcionar a minha vida. Sabe por quê?
porque eu quero que Deus venha me conduzir a caminhos eternos. Amém? Amém, amados? Como está o termômetro de minha paixão pelo Senhor? Nós precisamos ter a capacidade de descobrir quando as coisas estão mal em nossas vidas. Nós precisamos descobrir quando as coisas não estão, sabe, bem. E eu não estou falando só na vida espiritual, não. É o mais importante. Mas é importante que venhamos reconhecer onde as coisas estão erradas em todas as áreas das nossas vidas e precisamos colocar em ordem para que Deus venha abençoar a nossa vida, igreja. Em nome de Jesus. Agora eu quero entrar no nosso texto dessa noite. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Eu quero te dizer nessa noite que a palavra é aquela que pode trazer ordem ao caos. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? A palavra é aquela que pode trazer a ordem ao caos. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Era onde eu ia começar lendo essa noite. Diz assim, olha. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: profeta, vem com a palavra da parte de Deus. Versículo 3. Ah, Senhor, suplico-te, lembra de onde eu andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Amados, eu quero te dizer algo nessa noite. Se tem algo que pode alinhar a nossa vida, é a palavra de Deus. Amém? Não adianta, se Deus trazer a palavra que é para provocar ordem, se nós não recebermos. A palavra do Senhor nos diz aqui que veio a palavra de Deus para Ezequias: tu vai morrer. Ezequias, ele chorou muitíssimo, chorou com medo de morrer. Ele não queria morrer. E ele faz a oração e ele fala: Senhor, suplico, lembra como andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E eu estava meditando nessa palavra. Primeira coisa que Deus fala com ele é colocar a casa em ordem. E eu quero te dizer nessa noite que colocar a casa em ordem, a vida em ordem, não é responsabilidade de Deus, não. É responsabilidade nossa. Às vezes você ora: Deus, eu preciso consertar as coisas, eu preciso melhorar. Essa oração não vai ser ouvida. É preciso que você faça a coisa certa. É preciso que você coloque a tua vida em ordem. Amém, amados? E Deus acrescenta 15 anos. Presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês. E ele consegue uma sobrevida. Ele consegue a sobrevida. E ele não faz o que Deus diz que ele teria que fazer. Talvez ele pensou que teria muito tempo e ainda não colocou. Tem muitas pessoas pedindo oportunidade para Deus. Tem muitas pessoas pedindo oportunidade
para pessoas. Tem muitas pessoas pedindo oportunidade que vai mudar, que vai melhorar. E Deus tem dado a oportunidade, porque Ele é um Deus de oportunidade. Mas a pessoa, no momento do desespero, ela chora, ela promete. No momento do desespero, ela recorre a Deus. Ela se torna até crente, até fiel a Deus no dízimo e à oferta. Ela faz voto. Ela fala que vai mudar. Porque ela precisa de um milagre, porque ela precisa que um milagre aconteça na vida dela. Então ela recorre ao Senhor. Senhor, se o Senhor... Eu não estou dizendo para você que você não pode fazer um voto diante de uma luta. Você não pode fazer um voto quando você está passando por um momento difícil. Não, eu já fiz. Mas eu estou querendo te dizer que Deus, Ele é aquele que conhece e sonda os nossos corações. Deus, Ele sabe quem somos de verdade. Deus sabe se nós vamos mudar ou não. Porque Ele é Deus. E muitas vezes a gente fala, Deus, eu vou mudar. Deus, eu vou fazer a coisa certa. E Deus espera que você faça. Porque Deus tem planos e projetos e propósitos para a tua vida. E Deus acrescenta, Deus dá a Ele. Ele consegue uma sobrevida. 15 anos. 15 anos. Agora eu quero que você abra comigo no livro de 2 Crônicas 32, 24. Acharam? Diz assim, olha. 2 Crônicas 32, 24. E naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Versículo 25 é o versículo que eu quero nessa noite. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe foi feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Amados, na verdade, Ezequias não fez nada. Ele ganhou sobrevida. Deus acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. E ele não arruma aquela área de sua vida que precisava ser arrumada. Deus tem te dado a oportunidade. Mas a porta da graça vai se fechar. As oportunidades vão acabar. Deus está te dando a oportunidade hoje. Sabe? Você orou, Deus abençoou a sua vida. Você fez voto com Deus que você ia mudar. E você não mudou. Que você ia melhorar o teu relacionamento com Deus, que você ia ser fiel a Deus, que você ia abandonar o pecado e você continua no erro. Ezequias não correspondeu. O versículo nos fala muito claro, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe foi feito. Queridos, o que dará ao Senhor por troca de todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas? Gente, Deus tem sido tão bom com a gente.
Deus tem sido tão maravilhoso com a gente. Só de estarmos hoje vivos, estarmos aqui hoje com saúde, é motivo de você glorificar e ser fiel a Deus todos os dias da tua vida. E o maior benefício de todos é a nossa salvação. Que coisa tremenda, que coisa linda, que coisa forte. Ezequias resolveu o problema? Não. Não resolveu. Ele apenas ganhou tempo. Tem pessoas que não resolvem o problema, apenas ela está ganhando tempo. Porque Deus, Ele tem dado a oportunidade para você, porque Deus é misericordioso com a tua vida, porque Deus tem te dado chance e você não muda. Abre o seu coração para essa palavra nessa noite. Coloca a tua vida em ordem. Se você quer grandes coisas, se você quer que Deus venha fazer grandes coisas na tua vida, faça a coisa certa. E Deus tem lindos planos e projetos para você. Mesmo que os teus dias está sendo contado, mas Deus pode acrescentar dias de vida, Deus pode acrescentar bênção em todas as áreas da tua vida, Deus pode te dar oportunidade em todas as áreas da tua vida. Saia daqui hoje recebendo de Deus essa palavra em nome de Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Abraão, eu te prometo algo. Mas eu estou dizendo, cumpra, faça o que tem que fazer. Amém? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Não tem erro não, gente. Diz assim, olha: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Amém. Se você quer que Deus venha cumprir as promessas dele na tua vida, coloque as coisas em ordem. Faça a coisa certa. Porque Deus tem promessas para você. Deus vai cumprir. Mas você precisa colocar as coisas que estão desordenadas na tua vida. Pastora, mas minha vida está uma bagunça. Eu não sei por onde começar. Comece por algo. Às vezes a casa está uma bagunça. Você quer fazer uma faxina. Você tem que começar por algum lugar. Escolha um lugar e vai fazer. E faça. Porque se você não começar, você também não vai terminar. Mas se você tem uma atitude de começar a fazer, se a tua vida está uma bagunça, comece a colocar no lugar hoje. Não deixa para amanhã não. Comece a consertar as coisas na tua vida hoje. E Deus vai acrescentar anos de vida. Deus vai acrescentar anos de vida na tua saúde, na tua vida financeira, no teu casamento, em todas as áreas da tua vida. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Creia nessa palavra nessa noite. Aquilo que Deus quer falar contigo. Eu tenho certeza, amados, se a gente fizer a coisa certa, se a gente fazer conforme Deus está dizendo, as coisas vão acontecer e o milagre
vai acontecer na tua vida. E quando eu iniciei essa mensagem nessa noite, eu comecei no livro de Colossenses. E eu achei interessante quando Paulo fala isso, né? Ele falava de uma alegria muito grande que ele sentia pelos colossos. E ele falou da firmeza que eles tinham na fé em Cristo Jesus. E isso realmente dá alegria para um líder. Mas ele coloca no mesmo patamar sobre viver uma vida ordenada com as coisas certas. Então, eu tenho certeza nessa noite que se você quer de Deus na tua vida, se você quer grandes coisas na tua vida, se você quer milagres na tua vida, faça a coisa certa, coloque a tua vida em ordem e você vai viver o melhor de Deus ainda. Amém, gente? Só não podemos fazer como Ezequias fez. Pedir oportunidade para Deus, sabe? Fazer uma oração e falar, Deus, eu vou fazer isso, sabe? Fazer voto e não cumpre. O que a Bíblia diz? É melhor que você não faça. Mas se você faz um propósito com Deus, cumpra. Faça a coisa certa. E você vai ver milagres, você vai ver grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Eu acredito, eu creio que você ainda vai viver o melhor de Deus na sua vida. Nunca é tarde para começar. Então comece hoje, faça a coisa certa hoje e saia daqui hoje abençoado, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Amém? Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Aleluias.